Olá pessoal, vamos lá, vamos fazer uma aula aqui gravada sobre, vou mostrar hoje um case para vocês sobre entrevista de perfil, que foi um livro que eu escrevi junto com a professora Thaisa, foi publicado em 2018 e que ele é um livro basicamente composto por entrevistas de perfil, que é o que nós estamos trabalhando nessa altura aí da disciplina, beleza? Então eu vou fazer uma aula bem rápida. A gente vai fazer uma apresentação do livro, mas também uma metodologia de como fazer é, uma boa entrevista de perfil e também um conjunto de entrevistas de perfil a ponto de você conseguir construir depois um livro com isso. Quem sabe daqui a algum tempo, né, você já pode estar pronto para fazer isso também, beleza? Vamos lá então. Bom, Cinco Pedras de Davi é um livro que foi publicado, né? Impresso e publicado pela editora Ave Maria, uma das editoras mais importantes do meio católico, uma editora que tem grandes obras nacionais e também trabalha com o envio dessas obras para vários países do mundo. E ele foi publicado em 2018, logo depois da Ave Maria pegar o material original que nós enviamos a eles e eles entenderem que havia um potencial de publicação, né, desse livro. Esse livro é um conjunto de entrevistas e perfis jornalísticos de 5 missionários: o Astromar Braga, o Rodrigo Ferreira, a Irmã Zélia, Padre Pedro e Dunga, e foram feitas por mim, Roberto Mancuso, e também pela jornalista Thaisa Samambaco. Nós dois somos professores na Faculdade de Comunicação de Presidente Prudente. E o nome do livro remete à história bíblica de Davi contra o gigante Golias. É uma história que é muito conhecida, mas se você se você não tem essa informação ou não se lembra, né, a história de Davi e Golias ela é muito famosa, já foi contada, recontada, virou filme, virou série, história em quadrinhos, motivou milhões de pessoas mundo afora por conta, na verdade, da destreza e da coragem do jovem guerreiro israelita, né, o Davi, diante desse gigante filisteu que era o Golias, né? Em algum momento, o Davi conseguiu vencer o Golias na batalha justamente ao atirar nele uma pedra, né? Que acertou justamente no lugar que provocou a morte imediata do Golias. Esse nome do livro aborda, na verdade, essa história, mas aborda também uma outra face da história, e é aquela que não está em evidência, porque no fundo é sempre assim, na verdade, que a gente colocou no livro com relação às coisas de Deus, né? A questão é que Davi venceu Golias após acertá-lo com uma pequena pedra, né, que ele pegou no riacho, um seixo, né, que ele pegou no riacho. Na verdade, ele pegou 5 pedras, mas ele precisou de apenas uma delas para vencer o Golias. E qual foi essa pedra que ele precisou? Tanto faz, né? Ou seja, uma vez na bolsa, qualquer pedra teria que cumprir a missão designada por Deus e vencer o obstáculo que estava diante dele lá, que se agigantava, que era o Golias. Nesse livro aqui, nós fizemos 5 entrevistas com essas 5 pessoas que são missionários. São 5 nomes que muitas vezes não precisam nem ser rotulados, nem estar em evidência, para cumprir aquilo que eles precisam fazer, que é evangelizar, né? Então, missionário é o nome que se dá na Igreja Católica, aquelas palavras que vão levar, aquelas pessoas que vão levar a palavra de Deus, que vão acolher as pessoas, que vão tentar ser luz. Mas, especialmente fazendo uma referência ao nome do livro, eles vão ser os Davis que vão vencer os mais diversos gigantes que a gente tem na vida. Então, Deus usa esses missionários conforme a necessidade. Esses missionários na mão de Deus são as pedras que Davi também recolheu na ponta do riacho e usou uma delas para poder vencer o Golias. A gente faz uma comparação da seguinte maneira: quando Deus precisa, né, quando Deus precisa te ajudar a vencer um gigante, o que ele oferece para você? Uma pedra. Essa pedra pode ser um missionário que vai levar uma palavra, vai levar um acolhimento, vai levar uma mensagem de paz para você. Essa é a sinopse do livro, essa é toda a história que faz com que a gente
fez com que a gente, na verdade, tivesse a intenção de escrever essas 5 grandes entrevistas aí de perfil desses 5 missionários. Esses missionários são os seguintes, ó, a irmã Zélia, que é uma freira que mora em Curitiba, ela é de Maringá, mas da região ali de Maringá, mas hoje está em Curitiba. O padre Pedro, que é de Ponta Grossa e cuida lá de uma série de obras também ligados à ajuda das pessoas. O Astromar Braga, que alguns aqui já podem conhecer, porque ele é aqui de Presidente Prudente, é um dos missionários mais importantes do país, um dos pioneiros na criação do acampamento católico aqui no Brasil, né? Esses acampamentos que a Igreja Católica faz, o Astromar foi um dos pioneiros, um dos principais pioneiros mesmo, ele que ajudou a desenhar esses acampamentos, né? A criar, a ter essas ideias, né? Dos acampamentos católicos. O Rodrigo Ferreira, que é um missionário da Missão Louvor e Glória, de Marília, uma pessoa sensacional, uma pessoa assim uma pessoa muito, né, tem uma palavra assim muito acertada. E o Dunga, o Dunga é o mais midiático de todos eles, né? O Dunga tem programas em televisão, ele já gravou muitos CDs, é um artista católico que leva milhões de pessoas todos os anos nos seus shows, né? Então são esses 5 missionários. Por que nós escolhemos esses 5? Né? Não havia assim, não houve um critério, na verdade, bem definido de ser esse ou aquele. A gente foi escolhendo meio por afinidade nas conversas que a gente teve com o Astromar Braga, e a gente foi definindo assim, quem que poderia ter conteúdo para contribuir nesse livro de entrevistas e perfis jornalísticos que a gente queria fazer. Então, a gente foi trabalhando justamente isso, porque a irmã Zélia tem um lado mais maternal, o padre Pedro é um homem de muito conhecimento dos documentos da igreja, o Rodrigo Ferreira também tem muito conhecimento dos documentos da igreja, mas especialmente da questão da missão, assim como o Astromar Braga também, que tem uma ligação muito forte com essa situação, essa estrada, né, da missão. E o Dunga, que foi escolhido por nós justamente por essa vertente midiática também, né? Como que o missionário pode e tem que se comportar diante de uma situação como essa, porque o missionário tem que ser uma pessoa que vai levar uma palavra, um acolhimento, ele tem que ter a humildade sempre muito aparente. E como é que faz isso quando você se torna um astro, né? Como é que você separa isso? Então, na verdade, a gente foi mais ou menos aí só para vocês terem uma noção de como a gente pode fazer a escolha desses entrevistados, né? Então, no fundo, é pelo conteúdo, não é nunca pelo nome. A gente poderia ter escolhido aqui vários outros nomes, mas a gente foi buscando conteúdos que se autocompletavam para a gente poder realizar esse livro, né? E principalmente com o tema central da missão. O tempo de produção que nós levamos, gente, nesse livro, 5 Pedras de Davi durou exatamente 4 anos para ser produzido. Se eu levar em consideração também uma finalização, aí nós estamos quase 5 anos de produção, entre pesquisa, contato com os entrevistados e preparação das entrevistas. Gente, contato com os entrevistados e conseguir reunir todos esses entrevistados em um único espaço, em um único período de tempo, foi assim um parto, porque eles são missionários que possuem um território mundial de atuação. Então, você vai falar assim, ó, juntamos 3 deles, o quarto estava viajando para o Japão. Ah, conseguimos juntar 4, o quinto estava lá em Roraima. Conseguimos juntar mais 3, o outro estava lá no Rio Grande do Sul. E a gente foi tentando juntar isso. Então, você perceba que a gente levou 4 para que a gente pudesse não só fazer esses contatos, conseguir trazer essas pessoas para passo a passo, ficar aqui frente a frente, né, face a face, mas também para fazer as pesquisas de cada um desses missionários, entender a história de vida, conversar com outras pessoas. É isso que se entende do perfil jornalístico, né? Eu não estou falando que todo perfil vai levar isso, tá, gente? Estou falando que foram 4 anos, porque no fundo a gente teve essas questões também de limitação de agenda, mas
a pesquisa leva muito tempo mesmo. A gente precisa pesquisar sobre entrevistado de perfil, porque senão como que a gente vai conseguir fazer uma boa entrevista? Como que a gente vai conseguir fazer uma boa preparação dessa entrevista? Então, a produção dos questionários, tudo isso levou esse período aí de 4 anos. 2 anos foi o período médio de 2 dias, desculpa, foi o período médio de duração de cada entrevista. Então, cada missionário desse que sentou para conversar com a gente levou ali mais ou menos em média 2 dias, né, de trabalho, de gravação com eles. Então, e havia sempre, quando eu falo 2 dias, eu estou falando manhã, tarde, às vezes noite, né, a gente sentando, conversando. Não era o período todo, né? A gente fazia ali 2, 3, às vezes 4 horas no máximo de entrevista e depois parava, né? Deixava pensar um pouquinho, rolava um pouco o tempo, tal, a gente retomava, mas em média assim foi mais ou menos 2 dias, não mais ou menos 2 dias. E 3 meses a gente usou para fazer a redação do livro, que aí envolve a transcrição, envolve também a redação final de introdução, de sinopse, de orelha, né, de considerações finais, enfim, mais a revisão toda disso, porque a gente teve que fazer a revisão, a nossa revisão, minha e da Thaís, a revisão com uma professora de português, a revisão com a revisão com os entrevistados, todos eles revisaram o livro, ponta a ponta, e também a revisão da própria editora, para depois fazer o processo de edição. Nós fizemos o processo de edição, contratamos uma pessoa, já mandamos para a editora esse livro já editado, né? Então foi mais fácil também fazer esse trabalho acontecer. Mas foi mais ou menos esse período aí de 4 a 5 anos que nós levamos para conseguir finalizar um livro. Gente, vou voltar a falar, nós estamos falando aqui de um livro, não estamos falando de uma simples reportagem de perfil, mas é um livro com entrevistas de perfil. Então, por isso esse tempo todo. Obviamente que a única coisa que eu quero chamar muita atenção nesse período aqui é o cuidado intenso que a gente tinha com as informações que estavam sendo transmitidas e trabalhadas nesse livro aí. Bom, nós fizemos esse livro, dividimos esse livro, as entrevistas de perfil, né, que nós colocamos nesse livro, foram divididas em 2 partes. Teve o perfil pessoal e o perfil missionário, né? Esse livro tem, então, 5 grandes entrevistas, e essas mesmas entrevistas são divididas em 2 partes, a parte pessoal e a parte do perfil missionário de cada um. O perfil pessoal, esses missionários foram primeiramente apresentados em perfis do tipo jornalístico, como vocês estão aprendendo. Então nós fizemos, para cada um deles, nós fizemos um perfil jornalístico bem ao estilo mesmo do modelo que vocês acabaram de ver nas últimas aulas, né? Pesquisa, entendimento da vida, tal, criação de um questionário, e a gente sente e vai ouvir também outras pessoas, o que essas pessoas falavam deles, amigos e inimigos de cada um deles, né? Porque, lógico, são missionários, mas não são santos, existem pessoas que possuem críticas com relação ao trabalho deles. Tudo isso para a gente era muito importante para dar o equilíbrio da história. Então, o perfil jornalístico que nós fizemos foi justamente esse tipo de texto, onde o foco é a pessoa entrevistada. Geralmente são textos mais curtos, né? Que em relação ao perfil missionário, o livro tem o perfil pessoal e o perfil missionário, um é bem menor, que é o perfil pessoal, né? São textos curtos, vão reconstituir esses episódios da vida do cara ou circunstâncias marcantes da vida desse indivíduo. É um enfoque na pessoa, seja ela uma celebridade ou seja um tipo popular, mas sempre o focalizado é o protagonista da história. Então, quando você pega o livro Cinco Pedras, você já tem, antes de cada entrevista sobre a questão da missão de cada um deles, você tem também um perfil pessoal. O perfil missionário também foi um trabalho jornalístico, né? Uma entrevista de perfil, mas diferentemente do perfil pessoal, ele foi, enquanto o perfil pessoal foi apresentado em forma de texto corrido, o perfil missionário foi apresentado em estilo ping-pong, ou seja, perguntas e respostas. Então, o livro todo, quando você chega no perfil missionário de cada um deles, você tem aquele esqueminha de perguntas e respostas. A pergunta em negrito e a resposta em texto comum, né, para que você possa ir mais ou menos tendo um fôlego também na leitura. O que ajuda bastante nesse modelo de livro é que a pessoa tem mais tranquilidade para ler, não é aquele textão corrido de uma vez. Ele pode ir em algumas perguntas que só interessam a ele também,
né? Então, foi mais fácil para a gente, foi o jeito mais fácil que a gente entendeu para que a audiência gostasse mais da obra. E no caso do perfil missionário, ele foi definido a partir de um macrotema e de 4 microtemas para que as entrevistas tivessem uma unidade no final, gente. E cada entrevistado também tivesse a chance de falar exatamente sobre os mesmos assuntos. Então, presta atenção aqui agora nesse ponto que é fundamental. Um macrotema, né, que era o tema central, e depois a divisão de 4 microtemas. Por que divisão de 4 microtemas? Para que a entrevista não se perdesse, para que a gente tivesse sempre um norte, para que a gente tivesse sempre uma bússola de como conduzir a entrevista e que cada um tivesse sempre as mesmas oportunidades de falar sobre os mais diversos assuntos. Isso garante para a gente uma unidade. Isso é um planejamento de entrevista jornalística, gente. Quando a gente fala para vocês que precisa planejar, precisa organizar, precisa pensar antes, nós estamos falando justamente por isso, para que você não se perca. Você imagina fazer uma entrevista de uma página no jornal, é uma coisa, você imagina fazer uma entrevista para um livro inteiro, né? Ou 5 entrevistas como essa. Então a gente precisava ter uma unidade, a gente precisava ter uma definição desses, tanto do macrotema como dos 4 microtemas. O macrotema principal era a vida missionária, né? E o que é, na verdade, a vida missionária como macrotema? Bom, a gente pensa o seguinte, né? Na Igreja Católica tem muito isso, mas não há missão sem missionário, gente. A gente, na verdade, olhou para procurar os mais conhecidos, né? Na verdade, na atualidade, mas assim, compreender essas cinco almas missionárias, né, e trazer para a vida das pessoas comuns o sentimento de como essas pessoas levam a palavra de Deus para frente. Então, macrotema, vida missionária. E os microtemas, que foi, na verdade, a divisão de cada entrevista, que foram 4 pontos, e agora eu quero chamar muita atenção para vocês, que são a profissão de fé, os sacramentos da fé, a vida na fé e a oração na vida da fé. Olha a sacada que nós tivemos. Para que a gente definisse esses 4 microtemas, a gente se baseou no Catecismo da Igreja Católica, que é o livro principal de orientação da religião católica. Então, quando você pega quando você precisa saber de qualquer informação, tiver qualquer dúvida, precisar tirar qualquer dúvida, precisar saber o que significa um termo, o que significa uma passagem, etc e tal, o livro mais indicado e o principal, o que não vai conter erros, é o Catecismo da Igreja Católica. É um livro grosso que está à venda em várias livrarias, mas é o livro base, é o livro seminal, é a partir dele que o Vaticano indica para que você tire todas as suas dúvidas. Como a gente queria definir esses microtemas, o que nós fizemos? Uma hora lendo o Catecismo da Igreja, nós percebemos que o Catecismo da Igreja é dividido em 4 partes. Quais são essas partes? A parte da profissão da fé, os sacramentos da fé, a vida na fé e a oração na vida da fé. Ou seja, a divisão de microtemas que nós fizemos no livro 5 Pedras de Davi foi justamente a divisão de temáticas que existe dentro do Catecismo da Igreja Católica. Então ficou mais fácil para a gente também organizar as nossas entrevistas, porque dentro de cada microtema desse, aí eu já sabia o que construir em termos de pergunta, né, para fazer com os entrevistados. A profissão da fé, as questões aqui tiveram como ponto de reflexão central o fato da revelação de Deus ao homem, a resposta do homem a Deus a partir da fé, né? Então a profissão da fé é uma das partes mais importantes e consiste basicamente na pessoa acreditar no Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo e também no Espírito Santo, formando essa unidade. O microtema dos sacramentos, né? Ou seja, as questões que giravam em torno da ideia de como a salvação de Deus se torna presente nas ações sagradas da liturgia da igreja, em especial se você seguir e tiver contato direto com os 7 sacramentos da igreja, os 7 sacramentos principais, não os 10 mandamentos, mas os 7 sacramentos, que são os sacramentos que nos ligam diretamente, pelo menos é o que aponta o Catecismo da Igreja Católica, é o que aponta
na verdade, a doutrina da Igreja Católica, os sacramentos é tudo aquilo que nos liga a Deus a partir aqui da terra. Então, se eu sou batizado, se eu comungo, se eu consigo o perdão, a questão do casamento, enfim, são 7 sacramentos que nos ligam diretamente a Deus daqui da terra, né? Então, nós fizemos daí uma bateria de perguntas em cima dos sacramentos da igreja para esses missionários. Depois nós falamos da vida na fé, a vida reta e livre, em conformidade, com destino também à bem-aventurança. Então, aí sim, a vida na fé é a observação dos 10 mandamentos. Enquanto o primeiro lado anterior eram os sacramentos, a vida na fé é quando a gente observa os 10 mandamentos, aqueles tradicionais 10 mandamentos que a gente conhece. E também, por fim, o microtema de oração na vida na fé, daí o sentido e a importância da oração para os católicos, algo que é fundamental, porque para a vida do missionário, a gente teve que criar uma série de perguntas nesse sentido, justamente porque a gente entendia que o missionário funciona, entre aspas, muito na base da oração, né? Seja na pregação da palavra, seja também no acolhimento, a oração é algo que está sempre muito presente na vida dele e é algo que o catecismo sempre ensina muito. Então, esses 4 microtemas foram responsáveis, então, por nós conseguirmos dividir as entrevistas de perfil de cada um desses missionários. Para cada um desses microtemas foram produzidas em média, gente, 35 perguntas, além das questões que surgiam durante as entrevistas. Então, para cada microtema desse que nós dividimos, foram produzidas em média. Sentamos eu e a professora Thaisa para definir uma média ali de 35 perguntas para serem feitas para os missionários. Cada um teve a mesma quantidade e as mesmas perguntas também, além das questões que surgiam durante as entrevistas. Obviamente que, de acordo com as respostas, a gente ia mudando muitas vezes as questões. Ou seja, para os questionários do perfil pessoal, foram produzidas em média 15 perguntas. Para aquele perfil inicial lá, o perfil jornalístico mais tradicional, a gente elaborou uma média de 15 perguntas, além daquelas que surgiam durante as entrevistas. E aí, gente, nenhum questionário chegou a ter todas as perguntas realizadas. Por quê? Porque as respostas sempre indicavam novos rumos, novos entendimentos, a gente ia mudando o roteiro na hora, e isso que a gente tem falado bastante para vocês com relação à entrevista, e em especial a questão da entrevista de perfil jornalístico, que mostra que ou a gente presta atenção nas respostas, ou a gente presta atenção no rumo que as respostas vão nos dando durante a entrevista, ou a gente perde muita chance. Não quer dizer que a gente não teria feito certo se a gente seguisse exatamente os questionários, mas a gente conseguiu efetivamente ter uma base para seguir, mas também mudar o rumo quando fosse necessário. Então, gente, esse aqui é um case que eu estou mostrando para vocês de como funcionou a produção de um livro de entrevistas de perfil. É um livro que hoje é um dos livros que está no catálogo da editora Ave Maria, no campo da missão católica, e que para a gente foi um grande exercício e uma grande aplicação prática de como fazer perfis jornalísticos. Fizemos perfis jornalísticos de 5 missionários, divididos em 2 partes, sempre o perfil pessoal e o perfil missionário de cada um deles. Beleza? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser saber mais sobre o livro, eu estou à disposição de vocês, pode me chamar no direct e a gente vai conversando mais sobre isso daí. Beleza? Grande abraço para vocês. Até lá. Valeu!